que está acontecendo com o nosso mundo? Estamos próximos do fim? Por que Jesus ainda não voltou? Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, uma ordem secreta tenta introduzir entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham perseguindo o povo de Deus. Começa agora mais um programa, As Profecias de Daniel no Tempo do Fim. Maranata, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maicon Bruno e tenho a satisfação de apresentar os nossos estimados convidados. Boa noite, Cleverson. Boa noite, Maicon. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes, que todos tenham um feliz sábado. E a você, meu amigo, ouvinte, que está acompanhando a gente pelo Facebook, pela internet. Nós queremos estender uma calorosa saudação, um abraço forte para você e que a palavra do tema de hoje possa ser de benefício à sua vida. Maravilha! Boa noite, amigo Jefferson. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo convite de estarmos aqui, entrando na sua casa, no seu rádio, onde você estiver. Que o Espírito Santo possa também se fazer presente nesse momento, que possamos ter uma tarde agradável estudando a palavra de Deus. Boa noite, amigo Luiz Gustavo Tavares. Boa noite, Maicon. É um prazer muito grande estar aqui novamente para essa nova série de estudos. Eu gostaria de saudar a todos os nossos ouvintes, seja pela rádio, seja pela internet, que possamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. Que nos assistem ao vivo, todos vocês sejam bem-vindos, pastores, amigos, membros, amigos da Igreja Assembleia Testemunha de Jeová, todos são muito bem-vindos. Também saudamos todos aqueles que nos escutam pela rádio Melodia Gospel 96.7. A nossa audiência aqui é bem expressiva, na região do Paraguai, Argentina e Brasil, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel e aí por diante. Também nós saudamos aqueles que nos escutam pela rádio web. Vai lá, www.melodiagospel.com só. Você vai lá e você vai escutar a gente ao vivo agora também. Todos sois bem-vindos. E especialmente o nosso abraço aqui, amigo, é para os adventistas do sétimo dia que nos escutam com muito prazer. É uma honra poder ter a audiência dos adventistas do sétimo dia. Que maravilha! E os nossos abraços hoje, amigo Cleverson, mas é claro, nós temos um casal de senhores que, antes mesmo do nosso programa começar, eles estão lá com o radinho deles. Mas sabe quem que é o nome deles? O nome dele é o vô Albino e a avó Alzira Conte. Um forte abraço a eles também. Ao meu amigo, o nome dele é Miguel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento Reforma. Um amigo nosso, o irmão Miguel. Quem mais? O nosso amigo Fábio e Michele Durante. Eles são os nossos ouvintes assíduos aqui da rádio também. Todos os amigos dos grupos de WhatsApp que também nos escutam. Amigos de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais. Ao nosso amigo Francisco Mota Marques, lá de Portugal. Ele sempre está nos ouvindo e ele já faz parte da equipe, viu, Diego? Ele faz parte da nossa equipe, o nosso amigo Francisco de Portugal. Aos amigos dos Estados Unidos, lá do estado de Oregon, mas é claro, Mari e Marco Ramires. E para a Simone de Paula. E também para os nossos sobrinhos, Kevin e Rebeca. Ontem foi aniversário dessa jovem senhora, Marinalva. Um forte abraço para ela, parabéns atrasado. E os nossos abraços também hoje
vai para todos aqueles que querem ouvir mais da palavra de Deus. O nosso compromisso aqui é sola escritura, com todos os protestantes, católicos, não importa a sua religião, importa que nós vamos estudar a palavra e nós convidamos que você esteja conosco. Não somos o dono da verdade, viu, Gustavo? Mas nós estamos aqui como eternos aprendizes da palavra. Todos merecem um forte abraço. E hoje conosco, claro, sempre nós temos aqui os nossos momentos de saúde, porque nós entendemos que a saúde é muito importante. É o braço direito da terceira mensagem angélica. E hoje conosco nós temos aqui o nosso amigo, o nome dele é Diego Lopes. Boa noite, Diego. Boa noite, Maicon. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui novamente, né? E falar um pouquinho mais sobre saúde. Sobre saúde. Só que antes de você falar sobre saúde, sábado passado, amigo telespectador, amigo ouvinte, eu não quis me adiantar na notícia, uma notícia muito boa, muito guapa, uma notícia que para uma família é muito bom. Temos aqui um pai conosco que é o Jefferson, já tem 2 crianças, né? Por enquanto, né, Jefferson? 2 crianças. Mas aqui o nosso amigo Diego, ele está... Qual a notícia que você tem para dar para todo mundo, Diego? O que aconteceu semana passada? Qual foi a notícia que você teve da sua esposa? Pois é, Michael. Foi assim, uma surpresa, né? A gente não esperava, mas Deus enviou para mim e para Fernanda, né, um filho, né? Então, que ele venha com muita saúde, né? E que Deus ilumine e caminhe ele também, né, para a obra. Maravilha, viu, Diego? Eu aqui quero publicamente te fazer uma sugestão de nome. É claro, o pai já começa a anotar os nomes, né? A minha sugestão para você é pôr o nome Caleb. Nome muito bonito, viu? E para a Fernanda, ela que está escutando o nosso programa, viu, Fernanda? Caleb é um nome muito bonito. Maravilha. Diego, sem mais delongas, qual é o assunto que você vai trazer para a gente hoje? 5 minutos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vegetal, o agrião. É muito comum na mesa dos brasileiros, né? E também fácil de ser cultivado, mas exige um pouquinho mais assim de umidade na terra, né? Vou falar um pouquinho dos benefícios, que ele é antioxidante, né? Ele é rico em vitamina C, vitamina A, né? Ajuda a prevenir o câncer, né? Que hoje em dia, né, vem aumentando muito, né? Muitas pessoas estão tendo câncer. Estimula o sistema imunológico e o combate ao resfriado. Né? Uma tigela de agrião contém 50 miligramas de vitamina C, né? E é ótimo para os olhos e para a pele. Pode ser usado no tratamento para bronquite, né? e resfriados também. Puxa. Isso, por causa da vitamina C, né? O agrião possui mais cálcio do que o leite, né? Mais cálcio do que o leite? Explica isso, por favor. Bom, muita gente já sabe, né? Mas muita gente também não sabe sobre o leite, né? É o pensamento antigo ainda, né? Que o leite tem muito cálcio, que faz bem para a criança. Mas se você pegar os artigos, estudos, né? Comprovando que o leite, os países que mais tomam leite, é o país que tem mais problemas com osteoporose, né? Então, assim... O malefício do leite, né? Ela tem uma enzima que o nosso organismo não consegue digerir. Então, assim, o leite, ele tem o cálcio, só que por causa da digestão, não é tão propícia para a saúde, né? Então, o agrião é bem melhor que o leite, nesse quesito do cálcio. E também é uma boa fonte de iodo, né? Iodo? Isso, para a tireoide, e ele se encontra nos talos do agrião, né? Então a galera acaba tirando, só pegando as folhinhas, não, consuma ele inteiro, o talinho, tudo, lave bem, né? Muito bom. E tempere a gosto, que vai ter uma ótima refeição. Muito bom, então a notícia aqui, que o nosso amigo Diego quis dizer, né, colocou pra gente, comer agrião, é isso, Diego? Isso mesmo. Ao invés de tomar leite, queijo e por aí. Comer salada, agrião, variedade de salada, né? Muito bem, o Diego sempre é bem-vindo aqui, amigo Cleverson. Ele é o nosso cinegrafista e o nosso tesoureiro e o nosso comentarista de saúde também. Amigo Diego, daqui uns tempos ele vai vir com uma criancinha aqui no nosso estúdio. Maravilha!
O nosso programa hoje, nós temos aqui o objetivo de estudar o livro de Daniel nesses 6 meses. É um livro profético e escatológico, e nós vamos estudar verso por verso, certo? Nossos comentaristas, os convidados já estão aqui afiados para fazer o comentário. E eu quero, antes de mais nada, que o Cleverson mostre novamente o livro que ele tem em mãos, que é uma raridade. Esse livro é de um pastor adventista do 7º dia. O nome dele é Uriah Smith. É isso mesmo, Cleverson? É isso mesmo, Maicon. Uriah Smith, um grande estudioso, erudito, desde muito jovem estudava a palavra de Deus, tinha um interesse especial por profecias. Ele tem esse livro publicado, ele tem também os temas de Apocalipse, e isso é muito importante para a gente poder entender uma coisa, que o livro de Daniel, Maicon, e o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, não se estudam separados. São livros que você deve estudar juntamente, porque é o mesmo assunto, e você tem que fazer uma conexão, e a gente vai tentar fazer isso daqui ao longo do tempo. Muito bom. Então vamos lá, já passando a bola para ti, para você explicar para a gente o versículo 1, né? Só que sempre antes, amigo Cleverson, sempre antes de estudar a Bíblia, a palavra, nós temos uma pequena prece, uma pequena oração. E eu peço você, querido ouvinte que está conosco, feche seus olhos agora, onde você está. Dentro do carro, no apartamento, na rua, não importa. Feche seus olhos, vamos ter uma pequena prece. Santo Deus, nós lhe pedimos que no nome de Jesus, envie o Deus Espírito Santo para nos guiar no estudo da sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amigo Cleverson, por favor, verso número 1 do capítulo 2 de Daniel. Acompanhe conosco, pegue sua Bíblia, abra conosco e você agora vai escutar conosco Daniel, o capítulo 2, o verso 1. Por favor. Muito bem, Maicon, o capítulo 2 do livro de Daniel traz como tema, nós entendemos, na minha Bíblia, traz o subtítulo O Sonho do Rei é interpretado por Daniel. E o verso 1 diz, e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o verso 2 diz, e o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Esses 2 primeiros versos do capítulo 2 do livro de Daniel, ele traz características que é muito importante nós entendermos para não levarmos uma interpretação errada ou criarmos um anacronismo histórico dentro desses 2 versos. Porque quando nós olhamos o verso 1 do capítulo 1, diz, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou as suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E aqui no verso 4 diz que os jovens, Daniel e seus amigos, foram exatamente nesse ano, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, e que foi o ano 606 antes de Cristo. Mas no verso 2 no verso 1 do capítulo 2 diz que foi no 2º ano do reinado de Nabucodonosor que o rei teve o sonho. Então, como entender? Seria isso daqui uma discrepância? Algo, será que está errado o texto bíblico? Como que a gente vai entender isso? É simples, não há nada de errado. O fato é que os arqueólogos descobriram que Nabucodonosor, ele reinou os 2 primeiros anos junto com o pai dele, o rei chamado Nabopolassar. E foi justamente durante esses 2 primeiros anos que Nabucodonosor foi até Jerusalém e conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou prisioneiros a parte, esses príncipes, esse Daniel, seus companheiros e a população nobre de Jerusalém. Então, os judeus, eles entendiam que Nabucodonosor, ele reinou, eles contavam o reinado de Nabucodonosor a partir desses 2 anos também que Nabucodonosor reinou junto com o pai.
E os caldeus, os babilônios, contavam o contrário. Contavam a partir dos 2 anos que ele reinou sozinho, ou seja, após a morte de Nabucodonosor. Então não há nada discrepante, é só uma questão de saber interpretar a partir do relato histórico, a partir das descobertas arqueológicas, que isso fica muito bem claro. Muito bem colocado. Agora, a próxima pergunta, o próximo comentário, amigo ouvinte, acompanhe conosco. Abra sua Bíblia, vamos lá. Abriu a sua Bíblia? Estamos esperando. Abra a sua Bíblia. Agora, na sequência, no versículo 2, amigo Jefferson, vamos explicar então para os amigos o versículo 2 do capítulo 2 de Daniel. Ok? Você ouvinte que está escutando, o Cleverson leu o primeiro verso, dando introdução a esse relato de Daniel, que eu creio ser o relato mais importante no estudo de profecia. Nós tratamos acerca disso no sábado passado, que todos os profetas antigos profetizaram, na Bíblia profetizaram e falaram sobre eventos, mas pela primeira vez na Bíblia você vai encontrar, no relato de Daniel, a partir do capítulo 2, um relato cronológico dos eventos futuros. E aqui, quando nós estudamos, é muito importante o contexto da história de Nabucodonosor, de Daniel, na própria história aqui. O verso 2 diz assim: Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. De maneira bem clara aqui, nos mostra que Nabucodonosor, como todos os reis da antiguidade do Oriente, depositavam toda a sua confiança, depositavam toda a sua segurança na interpretação dos mistérios e das coisas inexplicáveis, das coisas sobrenaturais, nas mãos desses feiticeiros, desses cientistas, desses homens da ciência, que declaravam ser, né, os conhecedores dos mistérios, daquilo que não se podia explicar. O rei Nabucodonosor, como todo pagão, como todos os reis dessa região, confiavam nesses feiticeiros, confiavam nesses homens que se diziam ser os conhecedores da ciência. Isso mostra para nós, Michael, Pois não. pelo menos para mim, a desilusão da falsa ciência, a ilusão que é confiar em homens, confiar naqueles que se dizem conhecedores, e principalmente para o cristão, muitas vezes nós damos muita ênfase à ciência, muita ênfase àquilo que os doutores, aquilo que a ciência diz, e a maioria das vezes vai em detrimento à palavra de Deus. E na história aqui, na continuação da história, nós vamos perceber como que Deus age para que o seu nome seja exaltado, para que a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus, possa sobressair acima do conhecimento humano. Isso nos mostra, essa história vai nos mostrar que o conhecimento de Deus é para aqueles que se humilham, para aqueles que negam o próprio eu, para aqueles que se comprometem com as reformas que Deus estabeleceu, com o próprio Evangelho. E a história de Daniel e seus amigos é um dos exemplos da Bíblia, não é o único, mas é um dos principais modelos hoje para a juventude cristã, para você jovem que quer conhecer o profundo da mente de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus já revelou e quer revelar cada vez mais para nós. O segredo é a história de Daniel. O segredo é aquilo que Deus já revelou no passado. É muito importante, nós vamos tratar isso mais para frente, né? O fato de Deus exaltar Daniel, na verdade Nabucodonosor exalta, né? Mas através daquilo que Deus fez através da vida dele, acima dos outros sábios, acima dos outros cientistas da época. E o que Deus faz, Deus pode fazer isso na vida de qualquer jovem, qualquer cristão hoje, que como Daniel se mantém fiel aos princípios da sua consciência, aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Muito bem colocado. Os sábios aqui fracassaram, né? Eram sábios, mas a sabedoria deles não levou a nada, né? Eles fracassaram. Amigo Luiz Gustavo Tavares é o nome dele. Amigo Gustavo, o verso agora 3 e 4 para você, meu amigo. Gustavo Tavares, qual a sua opinião? Qual a interpretação correta desses dois versos? 3 e 4. Daniel 2, 3 e 4. Muito bem, Michael. Aqui na minha versão, Daniel capítulo 2, dando sequência, verso 3. Pois não. E o rei Nabucodonosor lhes disse no caso aos magos: Tive um sonho, e para saber o sonho,
está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Bom, o verso 3 e o verso 4, eles são uma sequência do que o nosso amigo Jefferson leu no verso 2. Contextualizando o que já foi lido até aqui, então o rei Nabucodonosor teve certo sonho e não se lembrava. Então, um costume muito comum nas épocas antigas, Michael, a gente tem como exemplo o Egito, exemplo a Babilônia, outros povos pagãos. Todo rei, todo reinado, nessa corte havia, eu diria, uma equipe de pessoas com essas atribuições: magos, astrólogos, encantadores, enfim. Nós vemos o exemplo de Moisés, quando foi chamado a libertar o povo de Israel. No momento em que Moisés fazia aquilo que Deus havia pedido, como por exemplo jogar o seu cajado e se transformar numa serpente, nós vemos que os magos também operaram enganosos sinais e maravilhas. Porque o rei exercia um papel muito importante para a nação e era necessário ele ter certos conhecimentos. E quem não quer saber do futuro, né, Mike? Mas nós sabemos que quem revela o futuro é somente Deus. Homem algum é capaz de desvendar aquilo que Deus reservou para os seus filhos. Muito bom. Vamos dar uma sequência à leitura, que tudo vai se encaixar. Pois não. Maravilha. Amigo Cleverson, vamos lá, amigo Cleverson. Abra sua Bíblia no Daniel capítulo 2, agora do verso 5 ao verso 13. Vamos lá, são vários versos, né? Como que a gente deve interpretá-los? Versos 5 a 13. Bom, a própria Bíblia vai interpretar isso pra gente, Michael. Pois não. Olha que interessante. Vamos começar então a leitura. Respondeu o rei, isso no verso 5, os nossos amigos ouvintes podem acompanhar também. O tema agora é capítulo 2 do livro de Daniel, e o verso 5 até o verso 13. E lemos assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Veja que o rei estava pedindo uma prova, se de fato eles tinham a capacidade de interpretar sonhos. Perfeito. Se eles tivessem capacidade de interpretar sonhos, nada mais lógico que eles também saberiam o sonho que o rei havia esquecido. Respondendo os caldeus na presença do rei, isso no verso 10, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. O verso 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Imagine se colocassem esse tipo de decreto hoje. Quantos charlatães e adivinhos aí não estariam com a corda no pescoço? Não, e até assim, Cleverson, me permita a complementação, até pessoas no meio religioso que põe a mão na sua cabeça e fala aqui uma revelação para você. E não é nada de revelação, é uma palhaçada isso que fazem com algumas pessoas. Trabalham tendenciosamente com a mente dela e falam, tem uma revelação para você. Você vai casar, você não sei... Coisas óbvias. E às vezes falam coisas erradas. Isso é charlatanismo. A revelação é a palavra de Deus. E quem vai revelar é o próprio Deus para o ser humano. O povo de Deus é o povo da Bíblia, não do pastor que diz que tem uma revelação.
A revelação é a palavra. E se nós somos protestantes, nós dependemos somente da palavra. Bíblia, razão e consciência. Pois não, Cleverson? Então, e só para concluir, então, com o verso 13, e diz assim, e saiu o decreto, veja que foi instituída uma lei, então, segundo a qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel, porque Daniel fazia parte desse grupo, e os seus companheiros para que fossem mortos. Então vamos entender esses versos de forma bem rápida. O que aconteceu aqui? O rei teve um sonho, ele esqueceu o sonho, e ele, mais do que lógico, ele chamou aquelas pessoas do reino que eram pagas, ganhavam muito bem para fazer, ganhavam, sabe, ofertas, presentes dos seus discípulos, inclusive do rei, presentes, para fazer aquilo que eles declaravam que eram capazes de fazer, declarar sonhos e etc. Função deles. E o que o rei pediu foi algo assim que eles mesmos, no verso 11, declaram a incapacidade deles, mas note que no verso 8, perdão, no verso 7, eles de forma, eles malandramente, né, dizendo, eles tentaram levar o rei tentaram ludibriar o rei, porque eles falaram assim, não, diga-nos o sonho e lhes diremos a interpretação. Não, isso é muito... É óbvio, né? Que eles iam dar qualquer declaração, qualquer coisa. Claro. E até me recordo um fato de que uma pessoa que costumava... Isso que me contou foi um radialista, uma pessoa que trabalhava com rádio, disse que certa vez a pessoa que passava o horóscopo, sabe as adivinhações, muitas pessoas acompanham isso. E olha que interessante, o horóscopo tem origem aqui na Babilônia. E essa pessoa do horóscopo, ela esqueceu, ela faltou no dia. E o radialista ficou preocupado, mas onde que está essa pessoa? O que a gente vai fazer agora? O horóscopo, o horário de passar o horóscopo é agora. E o ajudante, malandramente também, falou, não, vamos pegar a mesma previsão dos 5 anos atrás e vamos lançar aí, as pessoas não vão perceber. Então veja bem, meus queridos, é a mesma astúcia que os sábios estavam utilizando aqui. Eles queriam que o rei desse declaração, mas o rei pediu algo que eles tiveram que no verso 11 reconhecer, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então veja que eles estavam querendo ganhar tempo para se livrar da sentença do rei. E a gente pode pensar, não, mas o rei, esse rei meio tirano, né? Assim, um decreto tão duro, matar os coitados, não. O rei estava sendo usado por Deus aqui, porque essas pessoas, as pessoas que levavam toda a nação a um engano, a uma fábula, a um artifício enganoso, muitas vezes, muitas das interpretações de influência de espíritos enganadores, a Bíblia diz muito bem sobre isso. E veja que no verso 13 diz assim, que saiu o decreto e Daniel estava envolvido nisso. Então, Deus aqui vai utilizar o profeta Daniel num contexto que se repete na nossa história. Muito bom. Vai se repetir na nossa história esse contexto. Muito bom. Porque as pessoas serão enganadas e o povo de Deus vai ser colocado dentro desse engano. E um decreto de morte também será lançado sobre o povo de Deus. Então, isso que nós estamos estudando hoje, queridos ouvintes, não é apenas um relato histórico, mas é um relato histórico que aponta para algo futuro, que aponta para a profecia também, um cumprimento profético, e que a gente pode correlacionar isso com o livro de Apocalipse. Muito bem. Pois não, Gustavo? Apenas para complementar o que até aqui foi dito, a gente vê hoje na nossa cultura, Michael, nossa cultura contemporânea, muito desses conceitos implantados. Quando vemos pessoas querendo ler mão, querendo ler carta, búzios, tarô, astrologia, horóscopo, tudo isso já é proveniente dessas culturas antigas, mas nós vemos claramente na palavra de Deus que Deus condena tais coisas. Isso não deve ser papel na vida do cristão. Até alguns anos atrás, Michael, falava-se muito numa data, 21 de dezembro de 2012, que o mundo acabaria. Inclusive, muitas pessoas acabaram acreditando numa profecia que não provinha de meios divinos. A palavra de Deus é clara quando diz que somente Deus merece a honra e a credibilidade. Maravilha. Amigo Jefferson, é com você agora. Versos 14 a 18. Pois não.
Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Muito bem. Nós vemos aqui, nesse momento, eu creio que desde o começo do sonho, né, nós vemos Deus trabalhando para alcançar o coração desse rei, Deus trabalhando para destruir esse falso sistema de ciência, esse falso sistema de educação que prevalecia em todo o Oriente, em todo o Império Babilônico. E Deus então vem trazer a luz do conhecimento de Deus, a luz da interpretação profética, a luz do conhecimento da palavra de Deus através de seus servos, através de Daniel. Então aqui nós vemos então, quando esse problema, essa situação chega até Daniel, o decreto de morte, e nós vemos mais uma vez a providência de Deus. É importante o fato de que, algum tempo atrás, nós vemos que o próprio Daniel e seus amigos foi exaltado 10 vezes mais. Da mesma maneira como o rei esqueceu do sonho, o rei esqueceu também que existiam jovens que eram muito mais sábios. Dentre esses sábios que se diziam conhecedores dos mistérios, ali estava Daniel e seus companheiros, que eram 10 vezes mais inteligentes, mais doutos em todo tipo de ciência, e o rei esqueceu de recorrer a eles antes de recorrer aos outros sábios. Mais uma vez, a providência de Deus para que esse falso sistema fosse destruído, aparecesse realmente a falsidade dele. Nós lemos aqui então que Arioque vem e traz a notícia a Daniel, e Daniel então recorre ao Deus do céu. Pede então para Nabucodonosor, pede ao próprio rei mais tempo. Eu acredito que se outra pessoa pedisse, fosse um outro sábio, não conseguiria. Então ali Daniel se apresenta como capaz de interpretar o sonho, muito bom, mas pede tempo para o rei. Uhum. Então Daniel, seguindo o princípio bíblico, né, de que se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, Daniel recorre aos seus amigos, e aquela pequena igreja, aqueles representantes do Deus vivo, aqueles representantes da igreja verdadeira que estão ali em Babilônia, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que receberam de Deus o dom da profecia, o dom do conhecimento de Deus, que Deus quer conceder a todo jovem fiel. De negação do próprio eu, de negação do apetite, de negação da minha vontade. E nesse tempo que nós estamos vivendo também, Michael, nós vemos hoje as notícias mostrando que uma alimentação que já é estabelecida há anos, ela não é mais confiável, ela não traz mais saúde. A própria OMS tem mostrado, ano após ano, que aquilo que a Bíblia já mostrava desde o Éden, que o regime que Deus estabeleceu lá no Éden, para Adão e Eva, é o regime que traz saúde, que traz conhecimento, que prepara o nossa mente, o nosso espírito para receber a verdade que Deus quer nos revelar. A história de Daniel não é única. Nós vemos a história de Sansão, nós vemos na história de Adão e Eva, na história de João Batista, na vida do próprio Cristo, que era uma vida de renúncia do próprio eu, do apetite, da satisfação própria. E realmente, o conhecimento de Deus, aquilo que Deus quer revelar aos seus filhos, está implicitamente relacionado com a renúncia do apetite, com a negação do próprio eu, e com o compromisso com a reforma de saúde, com o corpo, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Realmente, esse princípio se repete em toda a Bíblia. E mais do que nunca, nós precisamos hoje viver essas reformas, viver essa luz, para que Deus possa, assim, nos conceder o conhecimento da vontade dEle, porque estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo, e Deus precisa de pessoas realmente com a mente sã, com o pensamento puro, porque o objetivo de Satanás é o mesmo objetivo que ele tinha com Daniel, era perverter a pureza, era perverter aquilo que toda a educação judaica ensinava. Esses jovens, eles aprenderam isso com o pai e com a mãe, mas era a obrigação de todo pai e toda mãe ensinar pureza na alimentação. Não é à toa que foi colocado Levíticos 11 na Bíblia. Deus tinha um objetivo, era que os corpos deles fossem corpos sãos e saudáveis, para que Deus pudesse colocar na mente deles, Michael, o conhecimento de Deus, trazer luz, para que eles pudessem brilhar no meio do paganismo, no meio da feitiçaria, no meio das trevas. Hoje,
O chamado de Deus para nós é o mesmo. É o chamado de Isaías, ser luz em meias trevas. E para isso, Deus precisa de jovens comprometidos com a reforma da saúde, com um corpo puro, com uma mente pura. E para isso, nós devemos voltar para Gênesis, para o regime que Deus deixou no Éden. Maravilha. Amigo Gustavo Tavares, agora é com você. Versos 19 ao 23. O que diz lá? Continuando a leitura. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Que maravilha ler estes versos! Aqui Deus simplesmente exalta um representante dele, Daniel. É muito interessante destacar, nas palavras de Daniel, aqui no verso 21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. A gente viu em toda a leitura anterior que o rei pediu a sábios pagãos, aqueles que não tinham a graça de Deus para revelar o sonho. E a palavra de Deus é clara quando ela ensina que somente Deus é quem dá essa revelação. Homem nenhum tem autoridade para dizer aquilo que deve ocorrer ou não. Muito bom. E muito interessante destacar a humildade de Daniel em reconhecer o poder de Deus em revelar o futuro. Daniel aqui ele expressa a ação de graça dele, como ele está regozijado em poder receber a resposta da oração. A palavra de Deus diz que foi uma visão da noite. Nós não sabemos se enquanto ele estava pedindo a revelação veio, ou então ele dormiu e Deus o revelou para ele. O importante é que Deus revelou, Deus é fiel conforme é dito na sua palavra. E é uma lição muito grande aqui para a gente. Muitas vezes a gente reclama da vida, reclama por qualquer coisa, porém devemos sempre ter um coração alegre. Acima de tudo, Jefferson, além da saúde, um coração alegre é um ótimo remédio para prevenir doenças. Formoseia o rosto. Exatamente. Nós temos um relato de Cristo lá em Lucas capítulo 17, quando ele cura 10 leprosos, e dos 10, quantos que retornam para agradecer? Somente um. A alegria ela deve estar no coração do cristão. O sorriso deve estar estampado em nosso semblante. Sempre devemos dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Afinal de contas, Ele é o dono de todas as coisas. Maravilha. Amigo Cleverson, meu amigo Cleverson, versículo 24. Pois não. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Pois não. Esse verso, para mim, ele é tremendo, porque revela uma coisa, assim, revela uma coisa muito magnífica da parte desse profeta Daniel, que foi o seguinte: ele não se contaminou com a educação babilônica. Muito bom. Veja que no capítulo 1 diz que esses jovens eles foram separados para estudarem as ciências babilônicas, as ciências de interpretação de sonhos e toda a religião babilônica e todo o culto babilônico. Mas Daniel, na sua pureza, ele se manteve, ele teve como princípio não se misturar, não beber do vinho de Babilônia. Vai chegar um tempo também, querido ouvinte, nosso amigo que está aqui através da internet, da rádio, acompanhando, vai chegar um tempo não muito distante que todos, ou a grande maioria, isso está em Apocalipse, beberão do vinho de Babilônia. Então entender esse relato histórico e fazer a conexão com a profecia em Apocalipse é de fundamental importância. E aqui é uma prova de que esse jovem Daniel, ele é uma figura também de pessoas que viverão nesse tempo. Não se contaminarão com a educação babilônica,
e darão prova de que a educação que Daniel tinha, a educação israelita bíblica, a certa, ela é misericordiosa. Porque aqui, esse verso, Daniel, ele revela o que a educação verdadeira é capaz de fazer com você, comigo, com todas as pessoas que se colocarem à vontade de Deus, que é refletir o caráter dele, ser misericordioso. Porque esses sábios, esses caldeus, esses adivinhos, eles eram dignos de morte, sim. Porque estavam tentando enganar o rei. Olha só que coisa absurda você tentar enganar o rei. Mas Daniel se colocou misericordioso e pediu para não matar ela. Intercedeu pela vida das pessoas. Isso é um princípio, Michael, querido ouvinte que está nos acompanhando. É uma coisa que se repete ao longo da história bíblica. Poucos se colocam como intercedem pela maioria. Porque veja bem, Deus ele tem os seus aqui nessa terra. E é por causa dessas pessoas que Deus ama de tal forma, ele não destrói a humanidade. O pecado acaba com esse caos que a gente vive. Isso é um princípio que se repete aqui na história de Daniel, se repete na história de Abraão, quando Abraão faz aquela pergunta ao terceiro anjo que ele convidou à sua casa. Ele faz uma pergunta, e aquele terceiro anjo era Jesus Cristo. A gente entende como Jesus Cristo ali, porque ele adorou ele se ajoelhou e adorou aquele anjo, e só Deus é digno de adoração, porque os anjos não aceitam a adoração humana, Michael. Então não podemos orar para o anjo da guarda. Nós devemos sim agradecer a Deus por ele nos dar um anjo para nos proteger, nos guardar. Mas aqui é uma prova de que esse princípio se repete na história da humanidade. De que por alguns poucos Deus preserva muitos. E que é um exemplo claro disso, né? Que Daniel intercedeu para aquelas pessoas que eram dignas sim de morte. Elas deviam morrer. E Daniel se mostra misericordioso. Ou seja, ele não se contaminou com a faculdade babilônica, com toda a educação babilônica queria passar para ele. Não se deixou, ele se manteve firme nos seus princípios bíblicos, seus princípios que ele havia aprendido com seus pais desde a sua infância. Isso é uma prova para mim e para você que nós devemos se manter firmes esses princípios que são eternos, princípios de amor. Maravilha. Amigo Jefferson, verso 25. Pois não, é com você agora. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse assim: achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Realmente, nós vemos que a providência de Deus agiu para que Daniel fosse mais uma vez exaltado acima daqueles sábios, acima dos cientistas, acima daquilo que era exaltado pela cultura babilônica, pela toda aquela cultura antiga. Então, um cativo, um escravo judeu é trazido até o rei com a solução, com a interpretação para algo assim sobrenatural. Mas é muito importante o fato de Isaías 60, o verso 1. Isaías 60, verso 1. Abra sua Bíblia, querido ouvinte. O que aconteceu aqui em Daniel, no verso 25, pois não, foi o cumprimento de uma profecia. Pois não. Do capítulo 60 de Isaías, o verso 1 ao 3. Lemos o que diz assim: lá? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E o verso 3, Michael, eu quero destacar, diz assim: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Nós vimos que na vida de Daniel, na vida desses jovens, se cumpriu essa profecia. E o chamado de Daniel, o chamado de Isaías, é o mesmo chamado que Deus faz para nós hoje. O nosso chamado é ser luz. Ser luz em meio às trevas. Ser luz em meio à escuridão, em meio às trevas da ignorância, em meio à escuridão de um falso sistema educativo, em meio à escuridão de uma falsa teologia, de falsas interpretações, de falsas esperanças, em meio à escuridão da hipocrisia, em meio à escuridão dos enganos de Satanás. Deus nos chama a se levantar e ser luz. E a promessa é
que nós seremos luz e vamos resplandecer. E assim como Daniel, que os reis caminharão, veja que fantástico, ele de um escravo, provavelmente Bem jovem ainda. muito jovem, né? Sim. Estava aqui conduzindo a nação, o império mais poderoso do mundo. E é uma história que se repete, o que o senhor falou, mas eu quero enfatizar de novo que se repetiu na história, na vida de José, se repetiu. Então nós percebemos que existe existe na Bíblia, Marcos, sim, um padrão de profecia, e nós somos chamados a repetir essa história hoje no nosso tempo, na nossa geração. Somos jovens que somos chamados a resplandecer, a ser luz. E para isso Deus quer nos usar. E o que Deus precisa é a nossa fidelidade. O que Deus precisa é que nós entendamos o que é a filosofia de Jesus, a filosofia da renúncia, da entrega, da fidelidade em meio a uma massa que caminha, né, seguindo o seu gosto, seguindo as suas preferências. Nós devemos ser aqueles que não seguem a preferência. Nós devemos seguir a nossa consciência, seguir os princípios da Bíblia. E assim como Daniel, Deus vai nos dar o privilégio também de conduzir, se for o caso, reis, juízes, presidentes, pessoas hoje que estão nas trevas sem o conhecimento de Deus, você trazer uma palavra, uma interpretação. E isso é um chamado profético. Isso é um chamado de Deus para mim e para você hoje. Muito bem colocado. Amigo Luiz Gustavo Tavares, vai lá, é com você agora, em verso 26 ao 28. Pois não. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu-lhe Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Muito bom. Esses versos aqui, eles nos fazem remeter o quão exemplar era a vida de Daniel. Eu, como jovem, como nós aqui somos jovens, é interessante a gente notar o quanto esse jovem ele serve de exemplo para nós hoje em todas as práticas de educação, práticas de justiça, práticas de alimentação, costumes. Daniel foi exaltado por Deus. E Daniel, ele era um servo tão fiel que ele fez questão de reconhecer que nenhum adivinho, nenhum sábio, nenhum astrólogo tinha a competência de saber aquilo que havia de se suceder. Deus precisa hoje de pessoas como Daniel. Muito Há uma verdade a ser pregada especialmente para esses dias tão solenes em que vivemos. Precisamos de pessoas que sejam recrutadas a esse exército que Deus quer formar. Deus precisa de homens que não se compram e nem se vendam. Precisa de homens que sejam tão fiel ao dever como a bússola é o polo. Deus precisa de homens que chamem o pecado pelo nome. E o exemplo de Daniel é claríssimo neste sentido. É interessante destacar, Michael, que muito bom. Vai pegar fogo aqui o nosso capítulo, porque veja bem, o verso 28 diz: o que há de acontecer nos últimos dias. Em que dias que nós estamos vivendo hoje? Fica a pergunta para o nosso ouvinte. Amigo Cleverson, é com você agora, os versos 29 ao 30. Vamos lá, Cleverson. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Os versos 29 e 30 são reveladores de muitas coisas. Primeiro, o rei Nabucodonosor, ele era um rei sincero, apesar de ser um rei pagão de uma outra religião, de uma outra adorador de outros deuses, de falsos deuses. Ele era um homem sincero. Por que eu digo isso? Porque, note bem, diz o verso 29, estando tu, ó rei,
na tua cama subiram os teus pensamentos. Ele estava pensando, ele estava... o que será? Ele diz assim, ao que há de ser depois disso. Ele estava pensando, querido ouvinte, ele estava pensando o que vai acontecer depois, no futuro. A preocupação dele era com respeito ao futuro. Ele não estava entregue a festas, a orgias neste momento. De repente, em outro momento, ele estaria, mas aqui nesse momento prova que ele era um rei diferente dos demais reis pagãos. Ele estava preocupado com o futuro da nação. Será que ia passar? O que seria depois dele? Porque ele era o rei mais poderoso da terra. Ele era o rei, o reinado dele. Os historiadores, os arqueólogos dizem que Nabucodonosor, a Babilônia, o palácio era todo composto, todo banhado a ouro. Tinha muito ouro, era o rei mais rico que o mundo já conheceu. E aqui diz que ele estava preocupado com o futuro. Olha só que interessante. E outra coisa, no verso 30, revela que Daniel, de fato, não se contaminou com a faculdade, com a educação que Babilônia tentou implantar nele. Porque ele era uma pessoa muito humilde. E note que aqui diz assim que ele diz que aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Ou seja, Daniel está reconhecendo que ele não é capaz de fazer a interpretação de sonhos, mas que o Deus único, o único Deus verdadeiro e justo, é capaz, é o único capaz. E usou ele como uma ferramenta para revelar, dar a interpretação, ou revelar para Nabucodonosor aquilo que estava no seu coração, as preocupações dele, que Deus poderia usar o rei Nabucodonosor, Deus poderia ter usado ele para ser um tremendo na história e mudar toda a história desse mundo. E é muito interessante esses versos. E na continuidade nós vamos ver qual foi o sonho e a interpretação dada a esse sonho. Maravilha. Amigo Luiz Gustavo Tavares, considerações finais do nosso programa hoje. Por favor, é contigo. 1 minuto. Olha, Michael, eu sou suspeito em falar porque o livro de Daniel, ele é um livro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos. Como o Cleverson falou no início do programa, ele é um livro que a gente consegue estudar associado com o Apocalipse. Os dois livros se complementam, mas a base está aqui no livro de Daniel, especialmente nesses primeiros capítulos, lições importantíssimas para todos nós, em todos os contextos. Contexto de educação, contexto de relações, contexto de alimentação. E o programa de hoje, ele está sendo concluído e fica uma interrogação no ar. Pois não, qual seria? Qual seria o sonho do rei? Qual seria o sonho do rei? Isso que todos nós estamos ansiosos em estar nos tratando a partir de semana que vem. E já fica estendido o convite a todos os nossos ouvintes, seja na rádio, seja nas redes sociais, para nos acompanharmos no mesmo horário, mesmo local, no sábado que vem. Não percam, será uma ótima programação. Querido amigo, querido ouvinte, querido telespectador que está conosco, para nós foi uma honra poder estudar com você Daniel, o capítulo 2, o verso 1 ao 30, ou seja, como colocado muito bem aqui pelos comentaristas, foi uma preparação para nós estudarmos na semana que vem a estátua de Daniel. Você, por acaso, já viu aquele desenho da estátua de Daniel? Uma estátua, um homem, olha lá, já está mostrando aqui, ó, via o Facebook, olha só, uma estátua, ela cruzada os braços, cabeça de ouro, né? O busto de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro com barro, né? E tem até uma pedra rolando de cima da montanha e derrubando a estátua. Qual o significado dessa estátua? Qual o significado desse sonho? Isso que nós convidamos você para a semana que vem estar conosco, que nós vamos explicar isso baseado na Bíblia. Infelizmente, estamos ficando por aqui. Se você gostou do programa, tem um comentário, alguma questão, uma complementação, alguma dúvida, entre em contato conosco via WhatsApp. O número é 45, prefixo, aqueles que não moram na região de Foz do Iguaçu, 45 999 25 8278. Eu vou repetir, 999 25 8278. Se você deseja um estudo bíblico, nós podemos dar inteiramente grátis para você
um estudo da Palavra de Deus. Infelizmente, nosso programa hoje está acabando e nós queremos ler com você o nosso slogan. Abra sua Bíblia e lembre-se, está escrito: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, o verso 1. Tenham uma feliz semana. Um abraço a todos. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. E seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós, em nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Os planos e os sonhos vêm ao chão, para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram. Precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus